Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos conversar com a doutora Andréia Mansur. Ela vai falar de medicina estética. É o trabalho que ela faz e ela vai nos explicar melhor como funciona, como que é a procura pela medicina estética. Doutora Andréia, tudo bom? Tudo bem, é um prazer você estar aqui. Obrigada. Doutora, você é de Vargem Alta e trabalha em Cachoeira, é isso mesmo? Eu sou cachoeirense adotada por Vargem Alta. Já está lá há algum tempo? Sim, há uns 22 anos. Ótimo. Doutora, a sua especialização é de medicina estética, Isso. É isso mesmo? E o que é medicina estética? Quem procura? São as mulheres, eu acredito. Sim, a maioria são as mulheres, mas os homens também gostam de se cuidar e gostam também de medicina estética. Então, bastante. Está havendo uma procura maior por homens. Sim, também. Maior pelas mulheres, mas os homens também estão procurando. No caso, me deixou curiosa, vamos falar bastante de mulher, mas no caso dos homens, eles se preocupam mais com o rosto? Como que é? Com a pele no geral? Como que é isso? Mais com a pele. A pele. Mais com a qualidade da pele. A qualidade da pele. Isso é muito interessante. Doutora, com relação às mulheres, nós temos observado que nos últimos anos, mulheres mais jovens procuram os tratamentos, procedimentos estéticos. A senhora confirma isso? Me explica isso melhor. Sim, agora já tem termo até banco de colágeno. Né? A juventude está procurando para poder, quando chegar a partir dos 40 anos, na verdade a gente começa a perder colágeno a partir dos 25, né? E cada ano um pouquinho mais. Mas então a juventude já começa a procurar para ter, estão chamando de reserva, né, desse colágeno. Interessante isso, banco de colágeno, eu nunca tinha ouvido falar, muito interessante. Eu tenho observado sim, por isso eu fiz a pergunta, moças bem jovens, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos que procuram. A ideia que nós temos, né, nós que estamos de casa, é que mulheres maduras como eu, como você, né, mulheres acima de 35, 40 anos, 50 anos, é que procuram esses procedimentos estéticos. Quando, na verdade, a coisa já está um pouco diferente, né, doutora? Quando está incomodando muito, né? As rugas estão pesando, aí reclama que o rosto está caindo, o budoguinho, e aí vai correr. Mas realmente é bem interessante estar cuidando da qualidade da pele, estimulando o colágeno com antecedência, para evitar ou deixar que isso aconteça mais tardiamente. Doutora, com relação ao colágeno, algumas mulheres, eu falo com relação ao organismo, tem mais facilidade, produz mais ou produz menos? Como funciona isso? O estímulo ao colágeno, na verdade cada pessoa realmente tem a sua individualidade, mas tem os fatores que influenciam, né? Tem os fatores genéticos e tem também alimentação, o dia a dia, o consumo de água, essa hidratação externa, né, endógena e exógena. Então, são fatores muito importantes no estímulo ao colágeno. Então, há uma preocupação muito grande, eu tenho essa preocupação com manchas na pele. Quando nós procuramos o dermatologista ou a medicina estética, geralmente, na maioria das vezes, eu acredito que seja em função disso, manchas incomodam muito. Essas manchas a gente geralmente associa ao sol. É só o sol mesmo ou essa luz também influencia no aparecimento dessas manchas? Isso, a luz artificial também. Então é muito importante quem trabalha muito embaixo de uma lâmpada usar o protetor mais vezes também. Inclusive os celulares, hoje em dia, computadores, aquela tela luz, muito próxima. A tela muito próxima. Principalmente à noite, né, que às vezes deita na cama, a luz apagada do quarto e aí a tela do celular muito próxima. É importante diminuir o brilho para poder ajudar na prevenção também, senão também vem melasmas, não só pela luz do dia, né? Porque não é só a luz do sol, a luz do dia, sim, pode estar chovendo, dia, tem radiação, sim, pode ocasionar manchas e câncer de pele. Mas também a luz artificial é importante, dependendo de como essa luz, esse contato com a luz artificial, também usar a proteção. Então, eu acho que falta um pouco de informação, é muito interessante o que a senhora fala, com relação à luz do dia. Para mim, foi muito interessante ouvir, porque a preocupação é com o sol, nós achamos que é o sol. Tanto que, com relação aos protetores, por exemplo, ele tem um nome de protetor solar, e eu já ouvi falar alguma coisa que esse nome não se encaixa bem, deveria ser diferente, não, né? Não se encaixa, né? Deveria ser protetor diurno,
porque não é, as pessoas às vezes associam muito a presença do sol, mas às vezes é um dia que está chovendo, mas é dia, então tem radiação e é importante utilizar o protetor solar. E com relação ao uso do protetor solar, doutora, o ideal é que nós usemos no dia a dia, não é isso? E não só no verão, só no sol, não só no verão, só quando vai para a praia, apenas, né? De dia, mesmo chovendo. Eu falo sempre assim, está fora de um teto, usa. De dia, usa. Sim. E repassar mais vezes. Durante todo o mês de março, a Câmara Municipal de Cachoeira de Itapemirim, por meio da Ouvidoria da Mulher, realizou uma série de palestras, uma programação muito extensa voltada para a mulher. E um tema que foi muito abordado lá foi a violência doméstica, a violência à mulher. Nós tivemos lá várias participantes, várias palestrantes de peso aqui no nosso município, na nossa região, como a doutora Faida Bello, nós recebemos também a ex-vereadora Renata Fiório, recebemos a presidente do Instituto Mulheres no Poder, Flávia Cisne, recebemos a Paula Garruti, falando de empreendedorismo, e recebemos também a doutora Andréa Mansur, que falou dessa violência doméstica, da autoestima dessas mulheres, como fica quando são vítimas de violência doméstica. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre isso. A mulher que sofre violência, porque existem vários tipos de violência, não é isso? Existe uma violência... Eu até falei sobre a violência silenciosa. Isso, né? Por favor. Porque muitas vezes a mulher dentro de casa, sendo mãe ou não, mas sendo dona do lar, né? E com muitos afazeres, às vezes mesmo tendo uma atividade fora de casa também, mas muitas vezes essa mulher se torna invisível. Então é uma violência silenciosa que muitas vezes a família faz com a mulher e faz muitas vezes também sem perceber. Mas é importante estar atento. Doutora, essa violência invisível que você fala, é ela que se faz invisível ou ela não é percebida no ambiente que ela trabalha, pela família, pelo marido, é isso? Pode ser por parte iniciando por parte dela, pode ser por parte da família e às vezes dos dois. Porque o que acontece? Essa mulher muitas vezes ela está na casa cuidando de tudo, ou coordenando, trabalhando fora ou apenas em casa e com muitos afazeres, inclusive a educação da família e tudo mais. Então muitas vezes ela esquece de si e muitas vezes a família, filhos, marido, as pessoas de dentro de casa passam por essa mulher como se ela fosse invisível mesmo. Nenhuma alma é invisível, mas muitas vezes ela se torna assim, porque é aquela mulher que está cuidando de tudo, mas ninguém olha para ela, às vezes, no olho dela. Às vezes ela se preocupa porque mudou a cor do cabelo e ninguém percebeu. Isso aí às vezes realmente acontece, mais por causa da correria do dia a dia. Mas é diferente essa... Mas é importante para ela ser notada, Sim. Não é isso? Doutora, foi bom você falar sobre isso. Lá na Semana da Mulher, tudo é vivência, né? Nós aprendemos todos os dias. Para mim foi uma novidade, há muito pouco tempo que eu me envolvo com essas causas femininas. Para mim está sendo novidade, estou amando. Mas uma coisa que foi muito falado lá pelas especialistas no assunto é que quando se fala de mulher, nós fomos até, os organizadores levaram uns puxões de orelha, porque eles tiveram uma preocupação muito grande de convidar mulheres, o público maior lá era feminino, para ouvir essas palestras falando de violência, então era mulher para mulher. Quando na verdade o ideal é que homens participem para entenderem mais ou menos isso que nós estamos conversando aqui agora, que a doutora está falando. Então é preciso que os homens se atentem a essa situação, por exemplo, dessa violência invisível que você fala agora. Silenciosa, que é uma prática invisível dentro de casa. Sim. Porque ela é a mãe, ela é aquela pessoa que cuida de tudo e chega a um ponto tão grave que essa mulher está para lá e para cá, ninguém percebe que ela precisa sentar e descansar, ou se ela faz isso, é como se ela estivesse ali, mas ela não fizesse parte de todo o contexto da família. Quando essa mulher começa a olhar para dentro de si, quando ela começa a aflorar, então aí sim ela passa a ser percebida e ela se sente mais segura consigo mesma. É o que acontece muitas vezes. A mulher acaba chegando num consultório cabisbaixa, se sentindo depressiva e não sabe o que está acontecendo, é incomodada às vezes com a sua estética, né? E assim realmente a autoestima vai lá embaixo.
Mas você vai fazer uma análise, essa mulher está invisível, está inexistente dentro de casa. E aí ela começa a ter uns cuidados básicos consigo mesma, inclusive tirando um tempinho para sair, fazer uma caminhada, parar um pouquinho, ler uma revista, fazer algo, às vezes, que a gente pode chamar de supérfluo dentro de casa. Mas olhar para ela, né? Olhar para ela. E cuidar também da sua pele, da sua aparência. Isso muda a mulher de uma forma que a pergunta constante, que é o que elas contam, eles perguntam: o que aconteceu com você? Tá tudo bem com você? E aí começa a olhar. Isso quando há essa transformação depois que passa por um procedimento estético ou começa a se cuidar, exercícios, é isso, doutora? Isso, também. Doutora, e aqui na clínica, aliás, você trabalha com em dois locais, né? Tem a EstetaMed, não é isso? E a Depil. Explica primeiro o que é a Depil e o que é a EstetaMed, por favor. Sim, aqui no nosso espaço nós temos a Depil, que é uma franquia de fotodepilação e estética facial e corporal não invasiva. E temos o consultório, que é a EstetaMed, de medicina estética, com procedimentos minimamente invasivos. Certo. A procura é boa, né, doutora? Sim. Eu acredito que sim. E você vê essa transformação, essa mulher se transformar de dentro para fora também. Essa autoestima, ela é realmente elevada? Com certeza, e é imediato. Porque nós mulheres olhamos muito no espelho. As mulheres têm aquele hábito de estar passando muitas vezes em frente a uma vitrine, né? E olhar para ver como é que ela está. E é muito importante, quando ela se olha no espelho, se sentir bem, porque a mulher, ela se arruma para si mesma e para as outras. Porque verdade. Ninguém pode estar mais bonita que ela. Ela tem que estar se sentindo linda e poderosa. Então, realmente, cuidar desse aspecto é muito importante. Aqui na clínica, o que é mais procurado? Aqui na clínica, mais é o facial. É o facial. Há uma preocupação maior, então, com face mesmo, com a aparência do rosto. Tanto os homens como as mulheres, Sim. é mais facial. Esses homens também são jovens ou numa idade mais madura também procuram? Mais maduros. Mais maduros. E os procedimentos variam, né, doutora? Desde uma limpeza de pele até procedimentos mais complexos. É o que eu falei sobre os procedimentos não invasivos, né, no caso da Depil, que é a franquia de fotodepilação e estética. Então a gente tem limpeza de pele, tem tratamentos faciais com radiofrequência que vão estimular o colágeno, mas não utiliza agulhas, né? Sim. E corporais também dessa forma. E já na medicina estética a gente já utiliza procedimentos injetáveis como mesoterapia, para gordura localizada, flacidez, celulites. No caso do rosto, bioestimuladores, botox, esses procedimentos para ajudar a levantar a autoestima, levantando também o rosto. Tá certo. Doutora, esses procedimentos, eles são acessíveis à população? Ou são procedimentos assim, bem caros, que são difíceis de entrar no nosso orçamento? Como que é isso? Então, é uma boa pergunta, porque assim, normalmente as pessoas pensam que é algo inacessível, tá? Bom, eu sempre falo o seguinte: quando a gente começa a se incomodar, vamos dar um exemplo aqui, o rosto, né, a face. É a qualidade da pele que está prejudicada? É a firmeza da pele? Então, depende de que procedimento você vai fazer, mas sempre começar cuidando da qualidade da pele, porque você vai ter um resultado melhor. Então, os procedimentos são sim acessíveis, a pessoa pode fazer vários pacotes, seguidamente, né? Vocês devem oferecer pacotes promocionais. Ou pode também começar por um procedimento, depois vai para outro. Então, são sim totalmente acessíveis. E cada caso é um caso, depende muito. Eu acho que muita coisa também, você deve dar uma orientação do que pode ser feito em casa. Não é isso? A pessoa não precisa estar ali com regularidade na clínica. Esse compromisso do cliente com o tratamento dele é necessário para sempre ter um resultado melhor. Depende muito dele lá em casa. Também. Né? O dia tem 24 horas, né, doutora? Esse paciente passa num dia, e na verdade nem são todos os dias os tratamentos, são dias intercalados talvez, passa 1 hora na clínica e passa 23 horas lá fora. Sim. Então essas 23 horas lá fora há de se ter uma preocupação com o sol, com a luz, como a doutora falou, e mais os produtos que deve
devem ser usados, alimentação, Sim, né, tudo doutor, isso é exercícios. importante. E na verdade a gente tirar no dia a dia da correria, né? Conseguir tirar 1 ou 2 horas para se cuidar, deitar numa maca e deixar ser cuidado, e do que é mais precioso para você, que é você mesmo, a sua saúde, é o seu bem-estar. Isso é importante, isso faz bem. Esse tempo que tirou, que é um tempo pequeno perto de tudo, é muito importante. Então gera realmente um retorno para a gente muito melhor do que quando a gente fica só querendo, para o profissional, não é isso? Não toma decisão. Resultado melhor. Seria aí então uma hora de qualidade. A pessoa tem que reservar essa hora, uma hora de qualidade para se cuidar em casa também. É importante. Importante.